Olá pessoal, tudo bem? Então, nossa videoaula de hoje, eu vou estar ensinando para vocês esse projeto, como foi a pedida aí de vocês. Eu vou ensinar para vocês aqui o passo a passo completo, tanto da sombra, de tudo, tá? A gente vai fazer todo. O nosso projeto é esse, tá? Vou estar ensinando essas mesmas cores aqui para vocês, que já são os projetos que vocês já têm. Eu vou ensinar para vocês com essa tonalidade aqui, desse jeitinho aqui, tá bom? Porque aí vocês podem fazer também de outras cores, vermelho, o branco, tá? Então, eu vou ensinar pra vocês esse projeto, tá? Aqui está meu risco. Esse aqui é o risco, gente, ó. Já coloquei pra vocês lá no grupo. Quem ainda não pegou, vai lá no grupo e pega, tá? Tá lá no grupo do WhatsApp. Está disponível lá no grupo do WhatsApp. Então, a gente vai fazer esse projeto aqui, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai sempre iniciar pela parte de baixo, aquelas partes que estão por baixo. Vou iniciar aqui pela sombra e pelo piso. Para sombra, eu vou usar cinza claro, o cinza chumbo e o clareador. O clareador está um pouquinho sujo, gente, de siena natural, mas não tem problema, tá? Eu vou começar aqui com o clareador. Vou passando o clareador aqui. Onde eu vou querer pontos de sombra, eu vou passar o clareador. Vai ficar um pouquinho meio que amarelado aqui, gente, porque o meu clareador está um pouquinho sujo de siena. Mas não tem problema. Aqui também, nessa lateral aqui, a gente vai colocar também um pouquinho de sombra. Pronto, eu já passei o clareador, agora eu venho com o meu cinza claro e o próprio pincel Pituá. Esse pincel aqui é o Pituá, é o número 2 da Castelo. E vou trabalhar aqui com o cinza. Meu cinza está bem diluído, não tá muito grosso, gente. Sempre você observa, se ele tiver muito grosso, você coloca um pouquinho do soro fisiológico ou de água mineral. Eu uso bastante o soro fisiológico, gente. Basta uma gotinha para você diluir sua tinta. Ó, aqui eu passei. Pronto, gente, aqui eu já passei o cinza claro. Vou pegar meu pincel lixado e aparado da Condo, esse aqui é a referência 456, o número 10. E um pouquinho do cinza chumbo, só uma esquinha, gente. Vamos trabalhar aqui com cinza chumbo, só um pouquinho, ó. Eu coloco e vou puxando, esfumaçando aqui, ó. Ó, eu coloco bem no pezinho aqui do risco e vou espalhando aqui essa tinta. A gente vai fazer, eu vou fazer aqui só um pontinho de sombra, pouco, gente, ó, bem clarinho. Vou fazer esse ponto de sombra aqui bem clarinho. Vou colocar mais um pouco aqui. Ó, e você vem meio que arredondado. Nesse outro lado aqui também. A gente vai colocar pouco, tá? Ó, eu vou colocar pouquinho aqui. Eu coloco só no cantinho do pincel e vou puxando pra cima. Ó, só no cantinho do pincel. E venho aqui, ó, próximo do risco. E vou escurecer aqui mais, ó. Não quero muito, só quero assim, ó, bem clarinho. Mas você pode também optar para fazer mais escuro. Meninas, se vocês escutar barulho de galinha, gente, eu crio galinha.
E na hora que elas vão pôr, elas fazem aquela festa, sabe? Uma querendo tomar o ninho da outra. E aí, gente, como eu tô gravando, eu não posso cortar a videoaula, né? E aí é o jeito ir com a musiquinha aí das galinhas. Pronto, gente, nossa sombra prontinha. Agora, a gente vai fazer o nosso piso. Vou subir aqui mais um pouco. Eu vou pegar meu pincel pituá com o clareador. A gente vai passar aqui embaixo, ó. Vou passar em todo o meu risco aqui embaixo. Espero que vocês gostem, tá, meninas? Espero que vocês consigam aprender. A gente tá com muitas aulas atrasadas. Para vocês que são membros aqui do canal, eu tenho bastante aulas atrasadas aí para vocês. Por conta das encomendas, eu peço desculpa a vocês. E por vocês me entender também, gente, que eu recebi bastante encomenda e a gente tem que correr contra o tempo para entregar. Então, eu resolvi gravar essa aula para vocês aqui, roubei um tempinho aqui para vocês. Pronto, gente, aqui eu já passei todo o clareador. Agora, a gente vai trabalhar com a cor amarelo pele. Ó, pra o piso, eu vou trabalhar amarelo pele, marrom e o rústico. Se houver necessidade, eu coloco uma pincelada do branco. Vou pegar o amarelo pele, o meu pratinho, tá? Aqui. Vou tirar o excesso, ó, aqui. E venho aqui, ó, com o amarelo pele. A gente vai fazer a primeira sombra com amarelo pele. Observa que eu vou levando assim, ó, vai e vem. Não vou levando meio que arredondado, não, a gente... Aqui eu estou colocando apenas uma sombra clara. Pra poder eu vir com a profundidade. Pronto, passei aqui o amarelo pele. Vou trocar de pincel. Vou pegar o meu pincel número 10, lixado e aparado, e o marrom. E a gente vai trabalhar aqui abaixo dos elementos. Ó, venho aqui na rosa, abaixo da rosa, e vou puxando assim, ó. Ó. Não vou puxar pra cima, vou puxando assim, ó. E aqui eu venho espalhando essa tinta. Vou fazer toda essa sombra assim, ó, vai e vem. Não vou subir pra vertical, a gente vai fazer todo na horizontal. Vou puxando, não posso cobrir todo o amarelo pele. A gente vai colocando aqui próximo do risco. Ó, vai puxando assim, pra lá e depois pra cá, ó. Aí, depois eu venho mesclando aqui essa cor. Não posso cobrir o amarelo pele, tem que ficar um degradê aqui. Aqui dentro, ó, a gente vai deixar mais escuro, porque tem sombra da rosa e tem sombra do jarro. Aqui eu coloco próximo da rosa e vou puxando assim, ó. Tenho que deixar essa parte aqui bem mais escura. Abaixo do jarro. E vou levando formas de vai e vem. E aqui, gente, ó, eu coloco a tinta próximo do risco,
e venho sumindo aqui com ela, ó, puxando ela pra baixo, ó. Ela vai sumindo do pincel. Eu vou apenas levando a sujeirinha do pincel aqui pra baixo, ó, pra ela ficar assim um marrom meio que claro. Sempre você vai colocando assim e vai puxando, levando essa tinta até acabar do pincel. Pronto, gente, feito isso, eu vou pegar o rústico, porque a gente vai trabalhar com o rústico só em alguns pontos para deixar mais escuro, né? Eu quero deixar esse ponto aqui mais escuro. Que eu vou deixar bem mais escuro. Aqui, ó, nesse cantinho aqui da pétala da rosa. Vou pegar aqui, ó, o marfim, vou dar uma pincelada aqui, outra aqui e uma aqui. E depois eu venho só espalhando aqui, ó. Aí, aqui você pode deixar, você pode colocar o branco, você pode colocar o marfim. Pronto, gente, piso e sombra prontinho. Agora eu vou fazer aquelas partes que estão por baixo. Aqui é as folhas e as rosas, então, a gente vai pintar as folhas e as rosas primeiro. Vou pintar uma folha e a outra eu vou deixar pra pintar junto com vocês. Pra folha, eu vou trabalhar com verde oliva, verde folha, verde kiwi e o branco. Vou iniciar com o verde oliva. Faço a nervurinha. É uma folha bem básica, gente, é uma folha bem simples para você que está iniciando, ó. Levo para um lado, vou puxando aqui para um lado, não passei clareador. Tô usando a tinta pura, ó, venho puxando aqui, faço a nervurinha. Agora, eu vou vir aqui do outro lado, de fora pra dentro, com a tinta virada pra fora. E vou puxando aqui, ó. Vou fazendo como se fosse nervurinhas, puxando aqui pra dentro, ó. Aqui eu já passo o verde oliva, porque eu quero que fique um ponto de sombra aqui bem mais forte. Feito isso, eu vou pegar o verde folha e venho fazendo a nervurinha. E vou puxar ao contrário agora, eu vou puxar para o outro lado. Agora, eu venho com a tinta só de um lado do pincel, venho no outro lado, de fora pra dentro. Vou pegar aqui um pouquinho
pouquinho do sépia. Só um pouquinho do sépia. Vou dar profundidade aqui nessa folha. Quero deixar ela um pouquinho mais escura aqui, ó. Aqui também, ó, na pontinha da folha, eu deixo ela mais escura. Vou pegar o verde kiwi e o branco, os dois juntinho. Verde kiwi e branco. Vou fazer a nervurinha aqui no meio e vou puxar, ó. Do outro lado, do mesmo jeito, tinta só de um lado do pincel. Venho de fora pra dentro e vou puxar aqui, ó. Verde kiwi e branco. Você pode deixar com essas arranhuras, gente, ó. Fica legal também. Dou mais uma pincelada aqui e vou puxar, ó. Pronto, nossa folha prontinha. Agora, a gente vai fazer a pintura da rosa. Pra rosa, eu vou trabalhar com púrpura, rosa chá, rosa bebê e o branco. Vou preencher todo de rosa bebê, tá? Eu venho aqui no meu pratinho, gente, vou colocar um pouquinho do diluente, tá? Eu venho aqui, ó, coloco um pouquinho de diluente e o rosa bebê. E venho aqui, ó, vou diluir essa tinta pra ela ficar bem suave, porque eu quero essa rosa bem suave, ó. Coloquei aqui, deixei ela numa consistência mais suave e eu venho preenchendo aqui, ó. Se você quiser passar clareador, fica à vontade. Se você não tiver o diluente, aí você passa o clareador. Então, ó, eu diluí, agora eu vou preencher toda a minha rosinha. Eu vou preencher e já volto. Preenchi a rosinha. Não perdi o risco, eu passei o rosa bebê diluído, então, eu não perdi. E deixei essa parte aqui, ó, sem colocar o rosa bebê. Então, agora eu venho com rosa chá, aqui na boquinha da rosa. Observa, gente, você aí que tem vontade de aprender a pintar rosa, observa bem. Eu vou fazer essa rosa num tom bem clarinho. E venho puxando aqui pra cima, venho mesclando ela aqui pra cima. Uma esquinha aqui no cantinho do pincel, viro a tinta pra fora e coloco um pouquinho aqui, ó, na parte de cima. Agora, eu vou fazer a parte do miolo e formar as pétalas, dar uma formação aqui nas pétalas. Então, eu venho aqui, ó, abaixo do miolo, abaixo do copinho da rosa. E vou trabalhar com esse rosa chá. É uma forma bem fácil, gente, de você fazer rosa clarinha, dessa forma. Feito isso, eu venho aqui, ó, no cantinho do pincel, aqui tem uma pétala, ó, coloco aqui e vou trabalhando aqui com essa tinta, ó. Aqui tem outra pétala. Aqui tem outra, ó, que ela vem debaixo aqui do jarro. Gente, não é difícil você pintar rosa. Você pode fazer a pintura da sua rosa do jeitinho que você quiser. Aqui, ó, é uma...
Aqui tem outra pétala. Desse outro lado aqui também, ó. Você vai seguir, gente, risco. O importante é você seguir o risco da rosa. Ó, tinta só no cantinho do pincel. Eu coloco só no cantinho. Eu venho aqui e vou fazendo sombra. Pronto, gente, aqui eu fiz, marquei todas as pétalas. Agora, eu venho aqui no copinho, abaixo, aqui tem uma viradinha, não sei se tá dando pra vocês perceber. Na hora que você for fazer a primeira base, você passar a tinta e cobrir, é bom você riscar novamente com o lápis. Aqui, ó, tem uma viradinha na parte, eu coloco na parte de cima. E também na parte de baixo, ó, que tem uma viradinha. Tô mostrando aqui, gente, pra vocês da forma mais fácil pra vocês fazer a pintura da rosa. Se você for fazer com uma tinta mais escura, aí você faz pétala por pétala, ou você pode diluir a cor da sua tinta, para ela não desmanchar o risco, tá? Pronto, gente, aqui tá quase pronta a minha rosinha. Agora eu vou dar uma profundidade nela com o púrpura, ó, tinta só no cantinho do pincel. Venho aqui no miolo e vou trabalhar com púrpura. Se você quiser fazer ela com um tonzinho assim mais rosado, você trabalha com rosa pink, o rosa escuro. Aqui, ó, abaixo do copinho, eu vou jogar uma esquinha do púrpura. Você coloca a tinta e trabalha com ela, não deixa ela ficar parada não, senão ela vai ficar marcada. Vou jogar uma esquinha só na parte de baixo aqui, ó, tinta só de um lado. Eu não quero essa rosa muito escura, então eu vou jogar só na parte aqui de baixo. Vou jogar uma esquinha aqui também, nessa viradinha da pétala. Eu acho que fica bem legal, essa viradinha aqui, ó, com um pouquinho de profundidade. Pronto, aqui eu já fiz a rosa. Então, agora, pra iluminar, eu vou usar branco. Eu quero essa rosa bem clarinha. Então, eu vou usar branco e o pincel da Condo 421, o número 6. Se você tiver o número 8, também fica bem legal. E eu venho aqui, ó, tinta só de um ladinho do pincel. Vou fazendo a nervurinha, eu vou fazendo pétalas aqui, ó, no copinho. Tinta só de um lado, ó, tinta só de um lado, viro a tinta pra baixo e venho aqui, ó, fazendo o movimento do copinho. Tinta só de um lado, vira a tinta pra cima e venho aqui, ó. E volto
só apenas tirando o excesso da tinta que ficou aqui, ó. Só tirando o excesso. Tinta só de um lado, viro a tinta para o lado, ó. Venho aqui e vou fazendo as vírgulas aqui, ó. Aqui você vai preencher vírgulas do tanto que você quiser. Depois eu volto, ó, soltando aqui umas pinceladas. Fica bem legal quando você solta essas pinceladas. Tinta só de um lado. A tinta não pode estar muito grossa, tá? Ó, eu venho aqui e vou fazer o corte das pétalas. Aqui, ó, eu venho, coloco aqui na pontinha da pétala e vou puxando aqui pra dentro, ó. Tinta só de um lado, viro a tinta pra baixo, ó, e faço esse movimento. Depois eu volto só tirando o excesso, ó, pra não ficar tão marcado. Então, você vai fazer todas as pétalas dessa forma, ó. Desço com o pincel reto e aqui eu dou essa voltinha, ó. Depois eu volto só apenas tirando aqui o excesso. Pronto, agora eu venho aqui na parte do copinho, ó, essa parte aqui, aqui, ó. Aqui eu quero que fique bem claro, ó. Tinta só de um lado, vira a tinta pra baixo e vou fazer aqui a viradinha da pétala. Viro sempre a tinta pra baixo, ó, pra fazer a viradinha. É mais prático quando a gente faz a viradinha, ó. E eu venho aqui preenchendo essa viradinha aqui de branco. Pronto, gente, nossa rosa quase prontinha. Venho aqui na parte de baixo, dou só umas pinceladinhas aqui, ó. Como se fossem umas pétalazinhas saindo daqui de dentro, tá? Agora, eu vou pegar o sépia. Com o sépia e o pincel filete, eu solto os meus óticos aqui, gente, bem pouquinho, tá? Não pode ser muito, bem pouquinho. Pouquinho do branco. E a nossa rosa prontinha. Agora, a gente vai fazer a pintura do jarro, porque o jarro está por cima da rosa e por baixo da melancia. Na pintura do jarro, eu vou trabalhar com esse tom de verde aqui. Vou pintando e vou mostrando aqui pra vocês as cores do jarro, tá bom? Então, pra começar, gente, eu vou sempre começar por aquelas partes que estão por baixo. Eu vou fazer essa parte aqui de cima e essa parte aqui do pezinho do jarro, tá? Vou colocar um pouquinho de clareador só aqui no meio, onde vai ser luz. E só na pontinha aqui na parte de cima. Vou pegar o verde folha, venho aqui, eu vou preencher uma parte aqui com verde folha. Se você não tiver o verde folha, pode ser o verde abacate. Verde musgo. Venho aqui, bem no pezinho desse risco aqui.
e vou tinta só no cantinho do pincel, venho aqui, ó, vira a tinta pra baixo e vou fazer aqui uma profundidade bem pequena aqui. Não posso cobrir todo o verde, não. Não posso cobrir o verde folha. Vou pegar aqui um pincel de cerdas macia pra me dar uma profundidade aqui, ó. Venho aqui com verde pinheiro. Tinta virada pra baixo, eu vou fazer aqui como se fosse um contorno. Aí, eu volto, tirando o excesso. Eu vou pegar aqui uma isquinha do verde pântano e vou trabalhar só aqui embaixo. Tá? Vou pegar o marfim e vou dar uma iluminada aqui, ó, com o marfim. Então, agora eu vou dar mais uma profundidade com o verde pântano. Então, vou jogar um pouquinho do pântano aqui, desse lado. Aqui também. Nessa lateral aqui, vai ficar sempre mais escuro. E aqui embaixo, ó. Vou pegar o pincel pituar e o marfim, vou dar umas pinceladas aqui e vou esfumaçar. Pronto. Nessa faixinha aqui, ó, eu preenchi com verde folha. E aqui na lateral, eu faço só um contorno com verde pinheiro e dou uma esfumaçada de leve aqui pra dentro. Então, você vai fazer nas duas lateral um contorno. Vou pegar o marfim e vou dar umas pinceladas aqui no meio. E aqui, ó. Depois, eu dou mais uma iluminada com branco. Vou esperar secar um pouco e depois eu vou iluminar com branco. Agora, eu vou fazer aqui a alça. Pra fazer a alça, gente, também é muito simples, fácil. Eu vou colocar verde folha aqui na pontinha. Vou colocar os pontos de luz aqui, ó. Aqui, ó. Onde eu colocar o verde folha é ponto de luz. Eu tô usando ele aqui carregando e gravando. Pronto, agora eu vou pegar verde musgo e eu vou vir aqui no contorno, fazendo o contorno certinho aqui, ó. Do lado e do outro.
tinta virada pra fora, vira a tinta pra cima e faço o contorno. Já deixo o contorno aqui já feitinho aqui, ó. Aqui, ó, já preencho, deixando profundidade aqui. Aqui, ó, na pontinha da alça, eu vou deixar mais clarinho, porque está por cima da rosa. Então, tinta só no ladinho do pincel e dou só uma leve escurecida aqui, ó. E aqui, ó, pego aqui e vou deixar bem mais escuro aqui. É a voltinha da alça. Viro a tinta pra fora e faço o contorno. Pronto, aqui eu já fiz a base, agora eu venho dando profundidade aqui com o verde pântano. Vou direto com o verde pântano aqui. Vou pegar verde pinheiro e vou dar uma leve escurecida aqui desse lado. É como se eu estivesse fazendo apenas o contorno aqui, ó. Dou uma pincelada com o pântano aqui. E outra pincelada aqui. Só uma pinceladinha aqui e é esfumaço. Vou pegar o marfim. Vou dar uma pincelada aqui, vou esfumaçar. Outra aqui, ó. E outra aqui embaixo. Depois, quando secar mais, eu vou pegar o branco e vou realçar mais aqui esse brilho do jarro. Pronto, a alça também prontinha, eu vou deixando secar aqui. Enquanto vai secando, eu vou dar mais um brilho aqui no bule com branco. Com o branco, eu venho aqui, ó, uma esquinha do branco. Ó, troquei de pincel e com o branco eu vou dar uma leve pincelada aqui, ó. Vou jogar aqui uns pontos de luz, ó, um brilho da jarra. Posso dar uma pincelada aqui, ó, do lado. E aqui do ladinho também, ó.
Aqui na alça, você vai fazer do mesmo jeito, vai dar umas leves pinceladas aqui, ó. Pronto, gente, aqui o nosso bule prontinho. Agora, a gente vai fazer a pintura da melancia. Vou trabalhar aqui com o vermelho vivo e o púrpura. Vou precisar de mais tinta, então, no decorrer do vídeo, eu vou mostrando pra vocês. Então, vou preencher toda essa parte aqui com o vermelho vivo, tá? Toda essa parte aqui, gente, ó. Preenchi com o vermelho vivo. Agora, eu venho aqui abaixo com branco. Eu não vou preencher totalmente de branco. Eu venho aqui apenas na parte de cima com branco. Só uma esquinha do branco. Eu não venho preenchendo totalmente aqui, ó. Essa lateral aqui de baixo tá ficando sem branco. Eu só venho colocando o branco aqui, ó. Agora, eu tiro, limpo o pincel. E venho aqui, ó. Tirando essa marca aqui, ó. Vou pegar o púrpura e eu vou dar profundidade aqui na minha melancia, ó. Nessa parte aqui de cima. Aqui é uma esquina, ó. Ficou uma esquina aqui da melancia. A gente vai colocar o púrpura. Aqui, ó, eu venho com o púrpura e vou fazer como se fosse a marcação dos caroços. Pronto, vou pegar agora o branco. E venho iluminando aqui em volta. Vou pegar um pouquinho do branco. Eu colocando aqui, ó. Não deixar reto, gente. É forma meio que aleatória. Não pode ficar certinho. E venho tirando o excesso, ó. Puxando aqui pra baixo. Nesse outro lado aqui também, eu vou colocar um pouquinho. Não muito, ó. Só uma sujeirinha de pincel. E desse lado aqui também eu coloco um pouquinho. Aqui, ó,
Ficou meio que vermelho, então eu vou dar só umas pinceladas. Agora, eu venho aqui na parte de baixo e vou terminar de preencher aqui de branco. Agora, eu vou pegar o verde musgo e vou preencher aqui com o verde musgo. A melancia, gente, você pode pintar ela de vários jeitos. O importante é você dar forma para que ela fique parecido com a melancia. Vou preencher toda aqui de verde musgo. Com o verde pinheiro, eu vou fazer umas manchinhas aqui na casca. Não vou fazer reto, vou fazer só apenas umas manchinhas, uns batidinhos de pincel. Com o verde pistache, eu venho aqui também, ó, dando outras batidinhas aqui com o verde pistache. Com o verde pistache, eu venho aqui, ó, nessa lateral aqui, vou fazer como se fosse um contorno. Pronto, gente. Agora, eu vou fazer aqui as sementinhas. Pra sementinha, eu vou usar um pincel menor e o preto. Ó, vou fazer aqui a sementinha meia que aleatória. Não muito certinha, ó. Com o pincel filete, com o pincel filete e o branco, eu vou dar uma iluminada aqui na semente. Pronto. Eu vou colocar um pouquinho aqui, ó. Vou jogar mais umas sementinhas aqui. Pronto, nossa melancia já prontinha. Agora, eu vou fazer aqui a pintura das uvas. Na uva, eu vou trabalhar com uva,
com vinho, berinjela e o rosa bebê. Venho aqui, ó, com o vinho. Se você quiser usar outras tonalidades na uva, fica a seu critério. Olha aqui, vinho, venho logo aqui preenchendo com a cor vinho. Existe outros tons de uva que você pode estar pintando aí se você não tiver o vinho. Berinjela. Essa aqui é a mais fácil, gente, que tem para você fazer a pintura de uva. E fica bem legal, fica bem bonitinha aqui o jeito da uva, né? Fica bem legal aqui a pintura da uva. Rosa bebê aqui no meio. E esfumaço. Tinta só de um lado do pincel, viro a tinta pra dentro e faço aqui um movimento. Quando secar, eu venho e dou mais uma iluminada aqui. Novamente, o vinho. Vou fazer a pintura das uvas todas dessa maneira. Vinho, apenas com a cor vinho, berinjela e o rosa bebê. Se você quiser dar mais uma profundidade, você joga uma esquinha do preto aqui. Berinjela. O rosa bebê. Tinta só de um lado, viro a tinta pra dentro e faço o contorno da uva. Essa aqui está lá por trás, então a gente vem logo com o vinho. O berinjela. Rosa bebê, você coloca o rosa bebê bem no centro, ó. E esfumaça. E o rosa bebê de novo aqui, ó, na pontinha, fazendo o contorno da uva. Essa aqui vocês vão fazer do mesmo jeito, ó. O vinho. Essa aqui, ó, ela está por cima de todas. Então, coloquei vinho aqui. E nessa parte aqui de baixo, eu coloquei o berinjela. Agora, rosa bebê. E venho contornando aqui para realçar mais, porque ela está por cima das outras uvas.
Eu vou pegar o preto e vou dar mais uma profundidade aqui, onde eu coloquei o berinjela. Uma esquinha do preto, só uma esquinha do preto. Não precisa você colocar muito preto. Agora, eu vou deixar secar pra mim dar mais uma iluminada com o branco. Ó, dou mais uma pincelada aqui e esfumaço. Pronto, gente, nossas uvas prontinha. Vou pegar o sépia para fazer aqui o galinho aqui da nossa uva. Ó, com sépia. Venho aqui, ó, puxando daqui de dentro. Se você quiser fazer esse galinho, você faz. Se não, você deixa sem esse galinho. Eu com a esquinha do branco, dou só uma batidinha de pincel aqui, ó. E pronto. Nossa uva prontinha. Vou fazer uns detalhes aqui, gente, com umas florzinhas. Vou pegar o violeta e vou fazer uns detalhes aqui com o violeta. Venho aqui, ó, dou uma pincelada com violeta. Vou pegar o branco e vou fazer aqui umas florzinhas, ó. Faço uma gotinha. Vou fazer esse detalhe aqui em toda a nossa pintura aqui, vou fazer esse detalhe. Tinta só de um lado, ó, o violeta e o branco, e aqui eu dou uns batidinhos. Então, vou fazer essas florzinhas aqui, colocar mais dessas florzinhas, e eu já volto com o nosso trabalho prontinho. Pronto, gente, nossa videoaula prontinha. Espero que vocês gostem. Boa aula para todos, tá? Fiquem com Deus. Beijão para todos e tchau, tchau.